interessa na noite de hoje. E o nosso 8º episódio é com a Débora Yashinsky. Dê seu alô, Débora! Olá, boa noite a todos, boa noite que estão assistindo, aos que ainda vão assistir. Agradeço muito você, Lari, pelo convite, né, pra gente estar falando um pouquinho sobre esse tema, né, muito curioso, que as pessoas têm curiosidade em saber mais. Com certeza. É uma curiosidade minha. Eu vou utilizar desse horário, Débora, uma consultoria. Claro. Para que não apenas eu, mas como eu falei, os corretores ali da Domo e toda a população sabendo o mínimo o quanto já vai agregar na hora de elaborar um projeto, né? Mas vocês vão conhecer a Débora aí no decorrer. Mas, Débora, vamos lá. Você é arquiteta. Sim. Tua formação foi arquitetura. Em Cascavel mesmo? Conta pra nós. Isso. Nasci em Cascavel. Sempre morei aqui, nunca saí de Cascavel, né? Então, fiz minha formação, pós-graduação, né, em arquitetura. Me formei em 2013, então já faz 11 anos, né, que eu sou formada. E fui me especializando, né? Mas quando eu me formei, eu sentia que faltava alguma coisa a mais para completar minha profissão, né? Eu amo arquitetura, sempre gostei muito de projetar, né? Mas eu sentia que ainda não era exatamente aquilo. Sempre gostei muito, assim, de estudar a parte terapêutica, né? Então, eu sou, assim, desde quando eu me conheço, eu gosto, assim, de frequentar lugares, terapias, fazer essas coisas, sabe? Yoga. Então, eu sempre estava envolvida com isso. E sempre pensei, assim, né? Que todo mundo tem um propósito de vida aqui na Terra, né? Todos nós temos. E eu tinha esse pensamento, né, quando eu me formei. E eu ficava com isso na cabeça, mas qual que é o meu propósito? O que eu vim fazer aqui na Terra, né? Porque geralmente é para ajudar as pessoas de alguma forma, contribuir com o universo, mas eu não conseguia me encaixar em lugar nenhum, né? Aí eu tinha uma mentora, né, e ela falava, calma, Débora, uma hora vai aparecer e às vezes está ligado até com a sua profissão. Falei, mas como? A arquitetura, tá certo, né, o projeto, né, é um sonho realizado, mas eu queria ir mais a fundo, sabe, mas não sabia como. Aí quando apareceu um curso, né, de Feng Shui, e eu fui lá fazer. Mas assim, sem muita expectativa, porque eu conheci o Feng Shui na década de 90, mais ou menos, quando vinha aquelas revistinhas aqui, Casa Cláudia, né, que vinha algumas dicas assim, não faça isso, não coloca a cama nos pés da porta, não coloque nada atrás da porta, e eu pensava que era isso, Feng Shui é só algumas dicas, né, então eu falei, vou lá. Mas quando eu vi que foi um curso de semanas e eu vi que envolvia, às vezes, cálculo, envolvia, muita parte teórica, exige, sim, um conhecimento técnico, né? Tem que ter de planta baixa, de medidas. E eu sou muito técnica, é da minha personalidade. Então, assim, se o cliente não tem uma planta baixa para eu fazer o estudo, então eu vou lá, vou tirar as medidas, ou eu peço a ele as medidas, vou fazer todo o desenho, todo o levantamento e vou fazer o estudo muito certinho, em cima da planta baixa. Então, assim, tem que ter esse conhecimento, uma noção ali, pelo menos, de escala, né, pra gente aplicar o Feng Shui, né, que é um estudo muito aprofundado. Então, eu vi que não era apenas algumas dicas básicas, né, envolvia outras coisas ali. Eu falei, olha só, então, acho que é isso. Gostei disso daí, me apaixonei. E a partir daí fui buscando cada vez mais cursos de Feng Shui, me especializando cada vez mais. E daí fui para outras áreas, então daí descobri, mas não é só Feng Shui, tem outras coisas também que eu posso incrementar nos projetos, no estudo, né, da casa, da empresa. E foi aí que daí fui para as outras áreas também, energéticas, né, de ambientes, e não parei mais. Que legal. E você já respondeu uma das perguntas que é bem comum as pessoas falarem Feng Shui. Uhum. Não Feng Shui. Na verdade, assim, falam Feng Shui, mas nenhuma dessas formas é correta, tá? Como que é? Eu acabo falando assim porque as pessoas conhecem Cultura. mais assim, né? Mas a forma correta, né, que vem do chinês é Feng Shui. Feng Shui. E ainda é mais ou menos, porque ainda a gente não tem o sotaque deles, Feng né? Shui. Então, é assim, mas se eu falo Feng Shui, aí sim as pessoas não conhecem mesmo, né? Então, eu facilito. Então, o Feng Shui, ele é muito além de tirar os calçados ao entrar dentro de casa.
Muito além, muito além. Então, isso, assim, é muito cultural, né? China, Japão, eles já utilizam isso, mas vai muito além, assim, de posicionar os mobiliários, né? A gente pode ir mais a fundo, fazer uma análise da personalidade de cada pessoa, descobrir como a pessoa é, o que é mais favorável para ela, qual que é a cor, em que ambiente, qual é a posição, a orientação magnética que ela tem que se colocar quando vai trabalhar, por exemplo. Então, isso exige cálculos, a gente tem que fazer cálculos para descobrir isso, né? Então, você pode ir muito Olha mais só, a fundo. vamos ver se tem... Eu tenho um escritório, meu escritório, ele tem 2 partes assim. Aqui ele tem um hall comum, entra aqui, daí que entra na minha porta. E a minha mesa, ela era aqui e eu ficava de costas pra tudo. E sabe o que é? Eu vivia mudando de lugar, vivia aqui, que pingava. Daí até que um dia eu falei, não, eu quero esse lugar aqui, porque aqui eu vou enxergar tudo que é do escritório. Sim. E tem a ver isso aí também, né? Mas isso aí não é só o lugar que a gente senta, ele tem também o baguá, que vocês chamam, né? É nisso que o baguá interfere? Não, aí... Isso que você comentou é uma parte do Feng Shui. O Baguá, ele vai estudar outra situação. Mas comentando isso, né, que você disse, olha como é instintivo, né, da gente. A gente percebe, todos nós temos uma sensibilidade. Mas o que acontece? Às vezes, né, a gente fica correndo no dia a dia e não percebe os sinais do que está acontecendo no ambiente. Então, é muito importante a gente se conectar com o espaço, perceber, olha, né, igual você teve essa percepção. Por isso que você não parava ali, queria mudar. Algo estava te incomodando, até você achar o seu lugar. Então, o Feng Shui traz muito isso, né? Pare, respire, olhe o que está à sua volta, veja o que está te incomodando, faça a mudança, né? Sobre a posição dos mobiliários, o Feng Shui fala sobre posição de comando, que é você ter o controle do espaço onde você está. Né? Então, por exemplo, nessa sala onde a gente está hoje, estamos em frente à porta. Então, temos a visão de quem entra, por exemplo, que é o ideal, tá? Porque o que acontece? Se você fica de costas para uma porta, para uma janela, você se torna vulnerável. Você não tem controle de quem está passando atrás de você, do que vai acontecer naquele local, às vezes vem alguém te dar um susto, então isso vai influenciar na sua vida também, isso vai te tornar uma pessoa mais insegura, é como se algo tivesse sempre acontecendo por trás e você não ficar sabendo, então isso tudo como interfere na nossa vida, só a posição que você trabalha, olha quantas coisas que pode trazer. Né? Então, a gente tem que cuidar em tudo, não só a posição de escritório, da mesa, sofá, cama, os principais mobiliários a gente tem que estar muito atento. Simon, você prestou bem atenção, né? Porque quem me conhece sabe que eu sou a louca da mudança. E eu mudo, não, aqui, e eu vivo testando as coisas mesmo. Pra mim, o karma é os móveis ser... Fixo. Que eu não consigo mudar. Daí a gente tinha um quartinho lá, o quarto de jogos, né? Você joga tudo e... quarto da bagunça. Mas agora a gente arrumou ele. Só que a gente arrumou ele de um jeito que agora eu não consigo mais mexer nele. Mas eu tô confortável agora, do jeito que ele ficou. Acho que antes as possibilidades dele tinham tantas de onde pôr o guarda-roupa, onde pôr a cama, que eu vivia mudando. Toda vez que eu fazia faxina, eu mudava tudo naquele quarto. Mas agora ficou bom, gostei. Mas então, esse de querer mudar também é de entender que o ambiente não tá... fixo. Não tá interligado? Não tá harmônico, né? Porque assim, tudo é feito de ciclos, né? Hoje, pra você tá confortável aquele quarto, mas pode ser daqui 1 mês, 2 meses, algo te incomode ali. E você vai ficar com aquilo te incomodando ou você vai mudar? Se você falar, não tá legal isso aqui, né? Às vezes o quartinho da bagunça, a pessoa vai colocando lá, passa, nossa, como me incomoda isso, mas vai passando os dias, a pessoa acaba esquecendo, mas aquilo internamente fica nela. E olha que ruim isso, né? Imagina ela conviver com uma bagunça, com uma desordem e não fazer um movimento para mudança. Isso vai causar um bloqueio na vida dela. Aí entra o baguá, que daí a gente sabe qual ambiente está relacionado à área da vida daquela pessoa que vai causar o bloqueio. Simon, coloca o baguá pra gente. Pode já? Pode Coloca o baguá aqui pra gente comentar.
Deixa eu ver aqui no YouTube também, para ver se o pessoal já tá comentando aí que já querem mudar as coisas de lugar em casa. Nossa, chuvão. Não veio, Simo? O baguá a gente coloca, pelo que eu pouco que li assim, coloca ele na porta, né? Na verdade, Não. tem essa parte também, mas não é só isso. Muitas pessoas usam o baguá como proteção, aí eles colocam na porta de entrada. Mas o baguá é um mapeamento que a gente faz na planta baixa do imóvel, tá? Então ali a gente vai identificar as áreas da vida dos moradores, ao todo são 9. Então ali tem prosperidade, sucesso, relacionamento, saúde, família, enfim, todas as áreas da vida da pessoa. E a gente aplica isso na planta baixa. Então, a gente faz alguns cálculos ali para saber, né, bem certinho, divide a planta e vai colocando as áreas da vida, né, em cada ambiente. Então, por exemplo, quartinho da bagunça. Vai que caiu bem na área da prosperidade? E lá tem o quê? Um monte de acúmulo, coisas quebradas. Faz 1 ano que a pessoa não entra lá dentro e tá na área da prosperidade. Aí Simo, coloca o... vamos ver se... Deixa eu só abrir a porta se aqui. aparece. O Simo consegue se comunicar. Sim. Mas é uma imagem octogonal, né? A hora que aparecia ali, toda coloridinha, né? E cada área representa uma cor, um elemento, uma forma. Então, é através do baguá que a gente vai saber o que colocar em cada ambiente para harmonizar. Então, é um mapeamento mesmo, né? Ele vai indicar o que a gente vai fazer ali. E ele, eu não tô entendendo. Ele, então, a gente coloca... Isso aqui é a planta da minha casa. Eu vou colocar o baguá aqui. Mas não é aquele desenho ali. Aquilo ali é só uma representação simbólica. Só uma representação, assim, só pra dizer. Mas, assim, resumindo de uma forma simplificada, né? Claro que envolve mais coisas, mas tem uma planta baixa. Se ela é retangular, então esse é o desenho ali que apareceu. Mas não é simplesmente pegar essa imagem e colocar na planta baixa, não é isso. Tá. É só uma representação. Ali é que só que tá falando, sucesso, relacionamento, prosperidade, um simbolismo, né? Porque, cada corzinha representa um elemento, representa uma cor, né? Então, por exemplo, ali, prosperidade. Então, o elemento é madeira. Localizei aonde está o ambiente que representa a prosperidade. Então, lá eu vou colocar algo que tenha de madeira. Então, eu vou colocar um móvel de madeira. Não tenho como. É um ambiente apertado. Coloca um objeto pequeno, só para fazer uma representação ali, né? Para a gente estar corrigindo. Então, é assim, né? Então, sucesso, elemento fogo. Então, vou lá, identifico na planta onde está o sucesso e vou colocar um elemento fogo. Não precisa ser o fogo em si, mas pode ser algo que represente. Por exemplo, algo na cor vermelha. Objetos triangulares também representam elemento fogo. Então, assim que daí entra um pouquinho da parte também de conhecimento de arquitetura, de design, para a gente combinar tudo isso de forma que fique bonito também. Porque tem muito disso. As pessoas pensam assim, não, o Feng Shui é pintar uma parede de cada cor. Nossa, vai ficar tudo colorido, vai ficar cheio de coisa pendurada, porque elas têm essa ideia lá da cultura chinesa, né? Muito vermelho, amarelo, aquelas coisas assim, mas não precisa ser assim, né? Então, a gente não tem essa mesma cultura deles, né? Então, a gente vai se adaptando à nossa realidade. Que legal. Deixa eu ver. Mas eu fiquei encucada com o quartinho. Então, aonde será que tá, né? Em qual área que tá esse quartinho ali? Então... É que eu ainda não entendi onde que eu colocaria. É só numa consultoria daí pra implementar. Então, por exemplo, assim, né? Você tem uma planta. Certo. Eu vou dividir ela em 9 partes iguais. Mas daí a partir de qual orientação? Cada escola de Feng Shui aplica de uma forma diferente. A escola da bússola aplica em relação ao norte. Eu sigo a escola do chapéu preto, então eu aplico desde a porta de entrada da casa. Então ali, pra onde a porta abre, é o sucesso, digamos. A gente começa pelo trabalho, daí essa parte de baixo ali, o trabalho, tá? Quando a planta é bem quadradinha, bem retangular, é mais fácil, mas se ela tá um pouquinho mais quebrada, uma planta em L,
Então, já muda essa configuração, né? Então, por isso que eu falo dos cálculos, pra gente saber bem certinho, porque às vezes não começa pelo trabalho, às vezes vai começar, a entrada vai cair nos amigos, entendeu? Então, depende muito das medidas de cada planta. Mas é isso, em resumo básico, você divide a sua planta em 9 partes iguais, e cada área dessa vai cair um ambiente, né? E uma área dessa. Tá, dessa forma. Então, mais ou menos, a gente consegue saber, às vezes, né? Só de olhar a planta. Cara, agora eu não vou dormir de noite, porque eu vou querer saber o que tá o quartinho. O que é o quartinho? Porque, assim, a gente não quer que ele não esteja em nenhum, né? Apesar que ele é arrumado, tá? Ele é um quarto de jogos, mas ele é arrumado. É uma cama box, baú, que o baú serve aí pra ajudar a gente, né? Mas até dentro do baú é organizado, né? Mas então... Mas só não pode dormir em cama baú, hein? Cheia de coisa. Pois é, eu vi um negócio esses tempos. E daí, se você tem uma cama baú, o ideal é que você coloque uma coberta vermelha, né? Então, aí muda, é que cada hora vem uma coisa, eu fico muito, é que assim, tem muitas escolas de Feng Shui, né, e cada uma vem com uma dica, assim, eu não trabalho com misticismo, então como eu me especializei também em neurociência aplicada à arquitetura, eu gosto de trazer um estudo científico também, tá, mas o porquê da manta, eu sou muito questionadora, o porquê da cor vermelha, o que isso vai, né, trazer de diferente. Então, o que é o box? O que acontece? Muitas pessoas usam o box para, às vezes, guardar calçados, malas, coisas pesadas. E aquilo ali, olhando do ponto de vista até de arquitetura, de higiene, imagina, né, o cheiro, a umidade que fica embaixo da sua cama. Isso não é legal. Porque não tem uma circulação de ar. Pensa aquelas camas normais, né, que tem uma circulação, fica mais leve, né, não cria uma umidade embaixo. Então, tem uma circulação também energética, que o Feng Shui fala, não pode ter bloqueios, né, na nossa vida e nos nossos móveis também. E é isso a questão da cama box. Então, eu tenho, nossa, não posso. Tem escolas de Feng Shui que falam, não pode. Eu não, gente, a gente tem que se adaptar à realidade da pessoa. Então, a gente tem que entender, ver, então, o que eu oriento? A pessoa já tem, não vai se desfazer da cama box, né? Então, o que eu aconselho? Guarda coisas leves, lençol, mantas, né? Não vai colocar calçado, mala, que às vezes fica cheirando ali, cria algo desagradável, né? Pode atrair insetos. Então, coloque algo leve, que não vai pesar o seu sono, né? Nesse sentido. Interessante. Esse eu ganhei pontos, porque é só cobertinha que eu tenho lá embaixo mesmo. Perfeito. Do meu, né? Perfeito, do meu. Sim. Que legal. Então, o Feng Shui? O que você achar Feng Shui é mais fácil. O Feng Shui. E como que é a aceitação dos outros arquitetos em relação a isso? Você acha que tem uma preocupação dos colegas de profissão ou é banalizado? Então, eu acho que ainda falta conhecimento. Muitos colegas não conhecem, ou se conhecem, era como eu tinha também, né, que eu achava que era só umas dicas, porque eu tinha um conhecimento básico, mas não dava tanta importância. Então, eu acho que a maioria pensa dessa forma, não sabe como isso pode influenciar a vida da pessoa, sabe? Mas, assim, tá melhorando. Hoje eu tenho muitas parcerias com arquitetos, então, assim, nessas parcerias, o arquiteto pergunta se o cliente quer aplicar o Feng Shui, e ele falando que sim, que gosta, aí já me direciona, e a gente faz esse trabalho em conjunto, e fica tão legal, porque assim, o cliente que gosta dessa parte energética, ele vai entender tudo que foi colocado em projeto, porque eu vou conversar com o arquiteto, olha, aqui é o ideal você colocar esse elemento para harmonizar, aqui você pode colocar uma planta tal, vou falando, e quando a gente vai apresentar para o cliente já está sabendo que aquilo ali é para melhorar a vida dele, aí não tem alteração de projeto, tá? Não tem. Então, às vezes, o arquiteto sofre muito, né, com clientes indecisos, que altera, não sabe o que fazer e tal. Então, quando a gente aplica o Feng Shui e o cliente gosta, olha, eu coloquei isso para aumentar a sua prosperidade. Você quer dinheiro? O cliente, claro, eu quero. Então, gostou? Gostei, claro, se é para dinheiro, eu quero. Ele não muda.
não vai mudar projeto. Se mudar é uma outra coisa, assim, muito detalhe, né? Alguma cor, ou tirar alguma coisa, mas assim, isso é bem legal do trabalho em conjunto, sabe? O cliente fica feliz, o arquiteto mais ainda. Que legal. Eu tava lendo também que as pessoas, a porta de entrada se perdeu. E isso é na tua, como que é o nome da classificação do Feng Shui que você disse que é? É do chapéu preto. No chapéu preto fala sobre isso também? Porque o que acontece? As pessoas estacionam o carro na garagem e entram pela porta da lavanderia, um depósito ali, alguma coisa. Se perdeu o entrar pela porta da frente, né, da casa. E isso também tem a questão da energia que você coloca na tua casa. Exatamente. Então, assim, a maior energia que entra para nutrir todos os cômodos da nossa casa e também os moradores é através da porta de entrada principal, não da porta de serviço. Ai, não uso porque realmente a maioria dos projetos fazem assim, né? Estaciona a garagem e já entra ali. E às vezes não tem como mesmo, não tem como a gente fazer um outro tipo de configuração, né? Então eu mesmo já fiz projetos assim. E o cliente já sabe, eu já falo, olha, você vai estacionar o carro, você vai sair ali, vai dar a volta e vai entrar. Não, eu vou fazer isso, pode deixar. Ele entende a importância, porque eu explico o que acontece quando a gente volta, né? Lá, às vezes, lá na Idade Média, né? Porque a gente traz no nosso DNA coisas dos antepassados também, né? Então, quem sempre entra pela porta de serviço? É uma diarista, é uma pessoa que vai fazer algum serviço, né? Lá nos primórdios também eram os serviçais, né? E quem sempre entrou pela porta principal? Os reis, as rainhas, né? Os donos das casas. Então, isso tem a ver até com o merecimento da pessoa. Então, vou entrar pelo de serviço. Quando você vai ver a vida dela, ela acha que não merece tudo aquilo. Eu tô em casa só para fazer serviço, para trabalhar, essa é minha vida. Então, ela não se aceita. Até ser uma pessoa mais próspera do que ela é. Então, isso mostra muito em relação à autoestima dela. Geralmente, são pessoas com baixa autoestima, tá? Mesma situação, às vezes, de sempre usar louça quebrada, um copo lascado, né? Então... Tá ouvindo, Simon? A gente ganhou de casamento uma louça maravilhosa. E até então eu vinha com aqueles pratinhos que você compra pro dia a dia, né? Aquelas canecas que ganha da IAC, dos eventos, né? E daí eu encasquetei, acho que até foi ano passado. Eu falei, não. Depois, é tipo casa de vó. Que você vai lá, tá aquelas louças que nunca usam pra nada, tudo intocada, aquelas louças, né? E daí eu falei, não, eu quero usar as louças bonitas. Eu quero usar ela no dia a dia. E o Simo que faz o nosso café, então ele sempre arruma pra mim no pratinho, na xícara, no cupires, tudo bonitinho, com a louça bonita. E eu falo, caneca quebrada não tem que usar, prato quebrado não tem que usar. Por que a gente tem que ficar usando isso? Né? Pra que carregar essa energia? E olha só, então é todo da... porque assim, se você tá usando coisas quebradas, né? Você manda uma mensagem pro seu cérebro. Eu não tenho dinheiro, eu não sou capaz de comprar, eu não mereço algo melhor que isso. E você vai ficar nessa energia e é isso que você vai atrair. Cada vez menos dinheiro, às vezes as coisas bloqueadas na sua vida, por um simples ato que você não está fazendo. Vou deixar para quando vir visita. Aí a visita é mais importante que seu filho. Nossa, que legal, né? Pro seu filho dar o copo de requeijão, mas pra visita, pra sogra, vou montar uma mesa posta com taças. Então, o que você está falando para o seu próprio filho? Então, ele já está crescendo nesse ambiente, né, que não é próspero, né, que está sendo demonstrado ali. Então, são pequenas coisas que a gente tem que estar muito atento, sabe? Do que a gente está fazendo, emanando uma energia para o ambiente, para as pessoas, para os filhos, né, que a gente está criando também. Eu tô aqui pensando que na nossa casa a gente entra, né, na única porta que tem. Então, ela é a melhor porta, mas logo à esquerda já é a lavanderia. E aquela lavanderia é aberta. Então, pela lógica, ela deveria ser fechada, né? Pra eu já não entrar vendo problema, né? Exatamente. Assim, então, a entrada, ela tem que ser próspera, né? Sem bloqueios. Geralmente, você vê essas casas, assim, mais realmente elaboradas, né? Na parte de arquitetura,
aquelas portas gigantescas, aqueles puxadores lindos, né? É para atrair realmente prosperidade, né? Então, os chineses, eles têm até, é muito comum lá eles pintarem a porta até de vermelho, para destacar, para chamar atenção, né? De tão importante que é a porta de entrada. Então, tem que ser bonito, tem que ser um caminho agradável, né? Um jardim bonito, né? Então, se você entra, às vezes já vê algo que não é agradável, né? Você nem tem vontade de chegar em casa, né? Não tem vontade de ficar ali. A casa não acolhe, né? Não é aquele aconchego, assim. Que legal. E não apenas de como os ambientes estão dispostos, você também se especializou na geobiologia. Isso. Fala para nós o que é a geobiologia. A geobiologia é o estudo do solo, né? Então, o nosso planeta Terra, ele é coberto por uma malha, né? Eu até tem uma imagem ali que mostra, né? São linhas horizontais e linhas na vertical, né? Então, isso é normal do planeta Terra. Essas linhas fazem a movimentação do planeta, daí o planeta se movimenta, né? E o que acontece? A gente constrói nossa casa, nossa empresa, sem fazer um estudo do solo, para saber se aquele ambiente é saudável, né? Então, o ideal é sempre a gente identificar aonde estão essas linhas de movimentação do planeta, né? Porque quando elas se cruzam, né? Essas linhas se cruzam, a gente fala que são pontos telúricos, falhas geológicas, que ali é o ponto ápice de movimentação. Claro que a gente não percebe, né? Porque isso está a quilômetros ali do centro da Terra, mas isso vem até a superfície também. Tanto que a gente vê, né, as rachaduras nas paredes, no asfalto, é porque está se movimentando a Terra. Mas é algo tão sutil que a gente não percebe. Mas tem como medir isso, essa movimentação, a gente mede. Coloca para nós, Simon, essa foto do planeta ali para a gente mostrar. E quando a gente mede, né, a gente localiza todas essas linhas. A gente faz um estudo mesmo. Então, olha que legal, é mais uma parceria, por exemplo, com os arquitetos, né? Eu entrego esse mapeamento e antes mesmo de fazer o projeto, você já vai saber o local mais saudável para colocar a cama, por exemplo. Né? Porque é muito ruim você dormir numa falha geológica. Então, isso, assim, já tem diversos livros na literatura, é comprovado. Solos doentes vão trazer doenças, né? Nossa. Então, olha ali o planeta Terra. Claro, aí tá numa escala grande essas linhas, Sim. né? Mas, assim, são muitas e muitas, muitas, né? Estaria todo coberto o planeta ali, né? Se fosse visualmente, mas é assim. Cada coisa significa um tipo de coisa? Ali tá mais para identificar, mas sim, cada linha, ela tem um nome, né? Linha de Hartmann, linha de Curry, né? Se a gente for entrar mais a fundo, sim, tá? Então, são linhas, cada uma tem um nome, mas são muito mais, né? Então, para vocês terem ideia, essas linhas, elas estão a cada 3, 4 metros. Então, todas as casas têm, praticamente em todos os ambientes, todos os quartos, né? Se tiver aí 3 metros, 4 metros, né? Vai ter linhas passando. Então, por isso que é tão importante a gente identificar, né? Tem mais imagens ali que são mais ilustrativas, né? Que vão mostrar como que funcionam essas linhas. E eu tenho que estar, por exemplo, então se eu tenho uma linha que ela tá aqui, eu tenho que a cama tá na mesma orientação que ela? Ou depende da linha? O ideal é ficar fora da linha. Fora, tá. Porque pensa que a linha tá movimentando. Ela movimenta, ela causa rachadura nas paredes e no piso. Imagina você dormindo numa movimentação, você se mexendo ali. Aí a pessoa não dorme, tem insônia, acorda cansado e não sabe por quê. Já foi em vários casos, assim. Meu Deus, mas daí a gente vai ficar louco, né, Débora? Então. Porque é colchão que a gente tem que pensar. É o que tem embaixo da cama, a roupa que você dorme, o que você come, o solo que tem embaixo da tua casa. Por isso que falam, a ignorância é uma bênção. Eu falo bastante isso. Porque quando a gente começa a ver, né, o que pode ocasionar para a nossa saúde, realmente são cuidados básicos, né?
E isso é algo simples de visualizar, de planejar antes mesmo de uma construção. Você pode sim evitar uma doença. Então, já peguei vários casos de clientes até com Alzheimer, que passou 30 anos numa linha geopática, em cima de um ponto nocivo, e desenvolveu Alzheimer. E quando eu fui medir o quarto dela inteiro tava, porque além das linhas, tava passando veios d'água embaixo. E a água, ela potencializa a força nociva dessas linhas. Então, assim, é fato. O Alzheimer veio dali. Foi 30 anos no mesmo lugar. Então, assim, dores no corpo, sabe? Às vezes só da gente movimentar a cama, tirar do local, a pessoa não ter mais dor no corpo. Muitos casos, assim, que já procuraram vários médicos, não via solução para o problema dela. Tava 10, 15 anos, dor de cabeça. E quando foi ver, tava dormindo em cima de uma linha geopática. Essa imagem, o que é essa? Aí mostra esse tipo de coisa. Mostra ali também, ó. Então, ali tem a parte do solo, né? As linhas ali horizontais, verticais, né? Linhas de Hartmann. E aqui tá mais agravante também, que tem ondas eletromagnéticas, que isso também já é comprovado que é péssimo para nossa saúde, né? Pessoas que moram perto de torres de alta tensão, né? Hoje já tem pessoas que são eletrossensíveis, então não pode mesmo nem ter TV no quarto, que isso, ela tem dor de cabeça, tem mal-estares, tonturas. Eu fiz um curso HBC Pro, não sei se você já... sim. Eu sou certificada. Ai, que e ótimo. aprendi essa questão lá da água, da elétrica, que não pode ser na horizontal, a elétrica do lado da cama tem que vir na vertical, e eu tenho um cuidado muito grande agora na hora de projetar, mas os materiais, a cola do MDF, o tipo de tecido que você usa, o tipo da luminária, o tipo da pintura, tudo isso também interfere na saúde do ambiente. Sim, exatamente. Porque realmente a gente vai ficar louco mesmo. Mas assim... a partir de que a gente tem esse conhecimento, a nossa missão também é divulgar, como a gente está fazendo aqui. O que a pessoa vai fazer com essa informação daí é com ela, entendeu? Pode ser que ela assista e falar, isso não faz sentido para mim, nunca tive nenhum sintoma e às vezes nunca vai ter e vai levar a vida assim. Mas o que a gente pode fazer, às vezes, é ajudar muitas pessoas que não imaginavam que isso existia, está passando por uma questão de saúde e às vezes um simples fato resolver essa questão quando vê que é do ambiente. Né? Então, isso que é muito legal, né, da gente estudar e ir atrás, é ajudar essas pessoas. Então, aquele propósito de vida que eu falei lá atrás, qual que é o meu propósito? Então, é isso, é ajudar as pessoas, né? Nossa, tô adorando. Então, aqui nós temos uma cava, então, um buraco no terreno. Falhas geológicas, né, um buraco ali, então tá tudo errado, né? Daí tem tudo, ó, tem água perto, né, torres de alta tensão, então... Isso aí é muito propenso, né, para a pessoa desenvolver um câncer nessa situação, né? Então, até tem outras imagens. Pode ir passando, sim. Ali também, que eu acho que é a próxima que tem os animais. Então, os animais, eles têm muita sensibilidade, muita sensibilidade. E sabe que gatos gostam, olha ali, ó, sempre de estar em cruzamento de linhas, como mostra na imagem. Então, tem a linha ali. Eles gostam porque eles transmutam essa energia. Então, isso não faz mal para os gatos, porque eles estão sempre transmutando. Já cachorros nunca vão deitar numa linha nociva, numa falha. Nunca, nunca, nunca. Então, pode observar, se seu gatinho em casa fica sempre no mesmo ponto, às vezes até na cama... Muito provável que ali tem uma falha geológica, então um ponto de atenção. Às vezes eu já vi casos do cachorrinho estar doente, né? E a dona vai lá e coloca a caminha dele no ponto nocivo. Acaba com o cachorro, fica mais doente ainda, porque a caminha dele já tá lá, ele já tá doente, ele não consegue, fica no ponto nocivo. Então, muito cuidado até com os bichinhos, o cachorrinho, tá? Até o jeito que ele vira, né? Pra fazer as necessidades, tem a orientação certa. Então, que olha também disso daí. Sim. Eles são muito sensitivos, né? Eles sabem o que é o ideal, o que não é, né? Então, que realmente... Ai, os bichinhos. Então. A próxima é o quê? Acho que é um quarto, né? Isso. Ali vai mostrar um quarto...
Eu falo assim, eu acho que é o principal cômodo da casa, né? Porque a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Então, é muito tempo. Se você não dorme em um local saudável, que qualidade de vida que você vai estar tendo, né? Então, olha aí, ó. Péssimo. É bem a posição do meu quarto assim. Mas ó, ele é péssimo por causa das linhas ali, né? E por isso que eu falo, não é só um estudo, gente. Se você for olhar para o Feng Shui, essa posição estaria perfeita da cama. Mas e daí, além do Feng Shui? Aí quando você vai ver, olha as linhas ali, ó. Então, na mulher, tá bem no abdômen dela. Às vezes a pessoa tem gastrite, tem problemas de estômago. Quando vê, tem um cruzamento de linha bem na parte do abdômen dela. Meu Deus, Débora, eu tenho que te divulgar pra muita gente. Entendeu? Mas isso mas assim, você pergunta pra pessoa o que ela tá sentindo, você vai lá e mede e identifica na casa. E isso aí, qualquer leigo tem acesso? Então, é bem difícil achar. Tanto que, assim, pra eu conseguir essas imagens na internet, quase você não acha informações. Livros são pouquíssimos, assim, né? Em português, são bem poucos, assim. Cursos, realmente, São Paulo, Rio de Janeiro, que eu tive que me deslocar, assim, que são pessoas que já estudaram fora do país e trouxeram esses conhecimentos pra cá, sabe? Mas não é. Mas é aqui no Brasil, tá? É aqui que não é tão difundido, a gente não tem tanto acesso, mas fora do Brasil as pessoas já têm mais esse conhecimento, já tomam mais cuidado, já fazem análise, né? Então, aqui ainda as pessoas conseguem, algumas pessoas, construir perto de rio, mesmo não podendo, sabe? Então, eu já vi clientes, assim, que construíram em cima de rios. Daí eu falo, olha, não é legal. Tem, mesmo tendo lei, às vezes tem uma brecha na lei, né? Mas lá no exterior, não pode mesmo. Não tem nenhum tipo de brecha, porque eles sabem a importância do solo, da qualidade, né? Então, é um trabalho, assim, de formiguinha, né? E divulgando, falando para as pessoas a importância disso tudo, né? Que temos agora? Aí também, ó, ponto de câncer, né? Então, ali tem as linhas, falhas geológicas, tem um rio passando. Então, quanto mais coisas a gente identifica no terreno, pior é. Às vezes, a pessoa só tá em cima de uma linha. Às vezes, ela tem um leve cansaço só. Mas quando a gente identifica mais falhas, mais doenças a pessoa é propícia a ter, tá? Então, essa imagem mostra também muita coisa, ó, passando ali no terreno. Só repetir a pergunta, se a resposta foi para isso mesmo. Quando eu te pedi se essas linhas, esse mapa de linhas, isso aí que não tem acesso fácil porque ainda não é muito estudado no Brasil. Isso. Mas assim, a gente mede, né? Eu, por exemplo, vou no local e faço toda a medição e identificação dessas linhas. Mas eu digo quando o acesso para a pessoa estudar. Pode até pesquisar, linha de Hartmann, linha de Curry. É pouco conteúdo que a gente encontra, sabe? Para tentar estudar mais a fundo isso, sabe? Olha ali, ó. Aí a pessoa pensa, mas eu moro no 20º andar, então tô segura. Essas linhas alcançam até 2.000 quilômetros acima do solo. Então, você pode estar no edifício mais alto e também você vai ser atingido por essa energia telúrica que vem do solo, né? Porque pensa, ela já tá lá no centro da Terra, praticamente. Ela vem até a superfície e sobe 2.000 quilômetros acima, tá? Então, é exatamente isso, ó, como se fosse... Além de pegar toda a energia da galera de baixo. Tem isso também, Débora? Tem. A energia dos vizinhos influencia, viu? Influencia também, tá? Mas isso já é mais a questão energética, não é parte da geobiologia, tá? A geobiologia é o solo estando ali, todo mundo, né, que tá naquele mesmo ponto, em todos os apartamentos, vai ser atingido. O legal, quando a gente faz a cura, né, ali do ambiente com a geobiologia, nós fazemos a intervenção, quando é apartamento, todos os de baixo ficam corrigidos também. Então, essa é a vantagem. Até eu falo para o cliente, ó, pode falar com o seu vizinho de baixo para fazer junto com você a consultoria, porque ele vai também receber os benefícios, tá? Quando a gente fizer ali a correção.
Ah, tá. Então tem a possibilidade de uma correção, não do solo, porque se torna inviável, porque é algo muito longe de se arrumar. Sim. A gente não precisa ir diretamente Eu ao posso solo. quebrar. Não precisa, assim, uma grande intervenção, não precisa quebrar nada. A gente faz dentro do apartamento. Eu sempre falo, né? O melhor é tirar aquele móvel do local. Então, foi identificado as linhas. Então, às vezes, com questão de 50 centímetros, a gente consegue, né, mover. Ai, não é possível, tá tudo planejado, que é a maioria dos casos, né, hoje tudo muito fixo, por isso que é legal ter essa parte de imobiliário solto, né. Aí a gente entra com a intervenção, tá? Aí vou ver a melhor possibilidade, o que é mais indicado para cada caso. Não corrige 100% isso, não corrige, tá? Mas vai amenizar, às vezes dá pra pessoa não ter uma doença tão grave, tá? Então já ajuda muito, tá? Legal. Muito curioso. E a última imagem é... Também, né, mostra ali a questão das linhas. Até tinha uma segunda imagem ali da árvore. Às vezes a pessoa coloca uma plantinha ali, nossa, essa plantinha só morre, não dá certo. Quando você vai ver, tá num ponto telúrico. A planta fica doente ali, não vive. Então, assim, gente, cuidado. Às vezes a pessoa gasta horrores em paisagismo, coloca lá uma palmeira caríssima de 15 mil reais, vai colocar num ponto telúrico e não vinga aquela planta. Gastou dinheiro à toa ali, ó. Árvore com câncer, ó, porque tá emitindo ondas nocivas que vêm no solo, tá? Então, às vezes a gente vê nas árvores aqueles calombos, assim, ou quando a árvore, ela começa a entortar para um lado, então ela tá meio que querendo sair daquela energia que tá vindo, então ela tá tentando sobreviver. Tá, então a natureza, olha como é inteligente, né? Eles se adaptam. Ocorre uma conscientização dos incorporadores de cascavel em relação a isso, que tu saiba? Não, mesma coisa. Né? Não no tem JL, Vust, enfim, Saraiva. Não. Grande porte, né? Contratar para... Assim, hoje eu tô com algumas parcerias com pequenas construtoras que eu tive acesso, que até me procuraram, né, para fazer parcerias, para fazer esse estudo antes da construção. Pequenas construtoras, sim. Mas ainda falta, eu acho que, sabe, chegar esse conhecimento a grandes empreendedores. Porque empresas particulares, grandes empresas, eu já atendo. Né? Então, a pessoa se arrepende muito. Quando eu falo disso, meu Deus, por que eu não sabia disso antes? Por que eu não construí antes, né, com análise? Então, ela se arrepende. Então, hoje eu tenho clientes que me procuram e me mostram as plantas dos apartamentos para eu fazer uma análise antes dela comprar. Então, a construtora que já tem essa noção, né, que já sabe ali questões, né, de Feng Shui, disposição, vai levar vantagem. Porque eu vou falar, ó, compra desse daqui porque tá mais harmônico, tá? E assim, isso cada vez mais vai ficando mais comum, né? Então, eu atendo muito em São Paulo. Então, São Paulo, né, a maioria já sabe, né? Então, já aplica. Tem consultores lá que fazem toda a análise antes de construir um prédio também. Então, tá chegando a informação. E quem não aplicar, as pessoas que não se atualizarem, mesma coisa na medicina, né? Não se atualizar vai ficar para trás. Porque o cliente, ele vai saber a informação. E se você não tiver algo a mais a oferecer para ele... Por que ele vai comprar de você? Ele vai comprar da concorrência que vai oferecer um imóvel muito mais saudável para ele. Cara, que massa. Achei o máximo. Eu vou mandar um áudio aqui agora, só um pouquinho. Deixa eu só... Claro. Eu quero que fique registrado esse áudio. Cadê aqui? Isso aí, vai tomando uma água. O pessoal da EAC, não sei se vocês estão assistindo aqui a minha live com a Débora, mas a EAC precisa convidá-la para fazer um curso disso aqui para os arquitetos conhecerem mais sobre esse assunto, tá bom? Tô deixando o recado, beijo. Porque, cara, eu achei o máximo. E, Débora, a gente trabalha com gerenciamento de obras. E para nós o maior problema é o arquiteto que nunca foi para obra. Porque ele não sabe aquilo e ele coloca umas coisas mirabolantes no projeto, assim... Uma casa de 60 metros quadrados, 60 metros quadrados, você já vê qual que é
o tipo do cliente. O que você vai pôr? Você vai pôr uma pedra moledo? Uma casa de 60 metros quadrados? Você vai pôr um pé direito duplo? Quando que o cara vai limpar aquele vidro? Então, sabe que às vezes... E eu acho que quanto mais o profissional conhecer, mesmo que ele não preste o serviço, né? Eu não presto serviço de Feng Shui. Eu quero que a Débora seja minha parceira. Porque quanto mais especialistas as pessoas forem nas suas áreas, todas serão melhores gratificadas. Então, quando eu vendo um pacote pro cliente, né? Viu? Eu te soluciono tudo, mas aqui no meu escritório quem faz o Feng Shui é a Débora, quem faz estrutural é o Milton, quem faz o hidro é o Simon, quem faz, tipo, vai fazendo todo uma equipe de profissionais especialistas para melhor atender aquele cliente, né? Claro. Então, as pessoas acham que quando a gente vai conhecer um profissional com conteúdo diferente é porque ele é nosso concorrente. Não, na verdade, é um grande parceiro que vem para agregar aí na nossa atuação, né? E o cliente, ele fica muito mais satisfeito, porque você oferece um trabalho de excelência, completo, ele não vai se incomodar. Mesma coisa que a gente estava conversando, né? Eu não faço execução de obra, então surgiu um cliente que quer execução, eu já vou te passar, já sei quem indicar, entendeu? Então, olha só, o cliente, ele sai muito satisfeito. Então, imagina você oferecer inúmeras possibilidades para ele, sendo que ele nem imaginava que existia, né? E se depois ele fica sabendo disso e fala, mas por que você não me avisou? Não falou que tinha isso, que podia ter feito isso, né? Então, já vi muitos casos assim também, né? De se arrepender depois. E não, a gente não falou se ia falar sobre isso, qual coisa a gente não fala, tá? Mas tá lá no teu catálogo o mapa... Mapa numerológico. Cara, eu fiz o meu estudo. E o meu deu 333. Eu teria que mudar alguma coisa no meu nome, né? Sim, você não fez a correção? Não, acho que eu ainda não sou tão neurótica assim, não. Apesar de que eu sou uma ariana, gosto muito de tudo isso aí, mas eu ainda não... Particularmente, Débora, eu tenho muita fé em Deus. Então, acho que aí faz com que a gente fique com o pé atrás. Sim. Mas... Não, fique com o pé na frente, né? Porque tudo que é bom não faz mal. Não faz mal você acreditar, né? Exatamente. Eu vejo muitas vezes esse receio mesmo do cliente, até em relação ao Feng Shui, sabia? Não, isso foge da minha espiritualidade, isso não é certo. Mas como o Feng Shui não tem nada envolvido com religião, é apenas a cultura da natureza, né, que os chineses aprenderam com a natureza e extraíam esses conhecimentos para aplicar. Numerologia já é um estudo milenar, já tem 4.000 anos. Na Bíblia, os números são citados. O que significa, por exemplo, o número 7 para a Bíblia, né? Um número mais espiritual. Por que alguns apóstolos mudaram de nome? Foi feita uma correção ali para ele atingir uma personalidade para aquele momento, tá? Porque cada número, ele tem uma vibração. Então, por que eu cheguei nesse estudo da numerologia? Mais uma coisa que interfere na casa. Então, quando eu comecei a estudar, né, numerologia do endereço, então tem números que não são favoráveis para empresas, tem números que não são favoráveis para casa. E o que eu vou fazer agora? Não precisa mudar, assim, o endereço, não precisa mudar, às vezes, quando é nome em cartório, nada disso. A gente faz uma pequena harmonização. Primeiro é o conhecimento, né, de você saber o que está acontecendo ali, e daí a correção, né, para minimizar os impactos, para você levar uma vida mais leve, mais tranquila, né, esse é o intuito também da numerologia, né, trazer mais um autoconhecimento. Então, aí que eu comecei pela numerologia do endereço, vi a importância, porque tudo batia. Quando eu fazia a numerologia do endereço, a pessoa falou, nossa, isso acontece na minha casa. É assim mesmo, acontece isso, o que eu faço? Eu tenho que mudar isso. Eu falei, nossa, isso dá muito certo. Eu falei, eu tenho que estudar mais isso. Aí fui ver a questão do nome. Até o nosso nome também influencia na nossa vida. Então, você tem o bloqueio ali, né, do 333. Quando a gente encontra um bloqueio no nosso nome, também é importante a gente fazer uma harmonização. Tá? Não vai precisar mudar nome em cartório, nada disso. É apenas a forma com que você se apresenta ao mundo, né? Então, quando você vê ali meu nome, né, também tem uma pequena correção, né? Você quer comentar sobre isso? Sim, posso comentar. Então, o meu nome de batismo é Débora, com H no final e sem acento.
Quando eu fui fazer o estudo, né, eu vi que não é o ideal dessa forma. Seria Deborah. É isso, Deborah, assim, né, a pronúncia. Então, eu fiz uma pequena correção. Então, eu tirei o H, né, do Débora, ficou Débora normal, sem acento. E o Yashinsky também tinha um bloqueio. O Débora não tem acento nem no E? Não, também... Então, eu divulguei errado o seu nome? Não tem problema, não tem problema. O importante é a forma com que eu me apresento, como eu assino, né? No meu WhatsApp tá escrito assim, no Instagram. Então, assim você já vai mudando como as pessoas te enxergam, tá? Então, muda também a vibração dessa forma. E é o nome de nascença, né? Isso, tem que ser o nome de batismo. A gente começa com a análise no nome de batismo, mas daí também a gente analisa o nome de casado, porque às vezes a pessoa acrescenta ali e acaba piorando mais ainda a situação. A minha só melhorou. Ah, que bom. Isso é uma consultoria que você faz para pessoas também ou só para imóveis? Para pessoas também. Às vezes a pessoa quer só fazer o mapa do nome dela, também posso fazer. Porque eu contratei esses spam ali, né, de Instagram. Que aparece. E daí, nossa, e é bem interessante. Eu recebi um negócio de umas 50 páginas, que mostra todo o ano que você vai passar por isso, o ano que você vai passar por aquilo. Isso, é mais ou menos isso. Só que daí a diferença, né, quando a gente faz, que ali são robôs, né, que geralmente fazem. Quando a gente faz ali, eu identifico o bloqueio, retiro e faço uma assinatura mais adequada com o seu destino de vida e com a sua profissão. Então, tem que saber, né, o que você gostaria de trabalhar, né, se você está feliz com o que faz, e faço essa harmonização ali também. Que legal. Eu lembro que eu não gostei da assinatura que eles passaram lá. Chegaram Mas passar. Tem isso, tipo, você fica, né, tem que... tempo desse jeito. O meu sobrenome tem acento no Kogo, mas eu não uso o acento. E lá eles falam para eu usar o acento do Kogo. Olha só... Ai, depois eu fiquei curiosa. Depois você me passa seu nome, sua data de nascimento, eu vou dar uma olhadinha lá. Ai, que legal. E de tudo isso, Débora, então você se encontrou no seu propósito. Me encontrei. Porque você você produz qualidade para o imóvel sem de fato, como é que eu vou dizer? Sem que a pessoa tenha que se mudar. Isso, exatamente. Você estuda a pessoa também através do mapa. É um trabalho assim... Você cria o ciclo da pessoa mesmo. Porque é tudo, na verdade, é um conjunto, né? Então, claro, eu vou até onde eu alcanço. O que acontece, às vezes eu identifico que a pessoa tem uma questão séria para se resolver internamente. Aí eu entro com os parceiros também. Então, eu tenho vários parceiros terapeutas, né? Que fazem constelação, que fazem reiki, né? Aí, quando eu identifico que tem algo da ancestralidade ali, falo, olha, é melhor você olhar para isso e fazer uma constelação. Porque a gente vai organizar o ambiente, mas enquanto você não resolver isso com a sua família, vai acabar contaminando o ambiente de novo, né? Então, aí eu já passo para os parceiros também, tá? Nossa, que legal. Débora, eu adorei. Foi muito além de Feng Shui. Sim. Então, assim, é um assunto muito complexo, né? Então, a gente pode falar sobre inúmeras coisas, não é só o Feng Shui. As pessoas não têm, eu acho que ideia, né, de tão a fundo que a gente pode ir, mas é o meu objetivo, falar cada vez mais, né, para mais pessoas, atingir mais pessoas e levar esses conhecimentos. Daí é com ela, né, se ela vai querer construir, se ela vai procurar um imóvel que já esteja harmonizado ou não, mas alguma coisinha ali com certeza ela vai começar a reparar, pelo menos na posição da cama, ali já vai perceber algo ali, né? E se não consegue, porque você falou que as margens ali da geobiologia, elas são pequenas, de 3 metros, né? Isso. Então não existe, por exemplo, um bairro ideal, porque não. Todos são afetados por tudo isso. Sim, todos são afetados, mas assim... próximo a rios é pior, né? Próximo a rios, a torres, realmente é pior. Mas sempre pensando assim, isso é natural, tá? É a terra, a gente que é o invasor aqui, né? Que sai construindo sem analisar a natureza, o solo, tá? Então, isso é simplesmente a natureza ali no seu plano mais perfeito. Tá? É normal. Então, tem todos os locais, essa movimentação. Então, basta a gente ter os cuidados.
né? Certo. Fazer essa análise. Para o pessoal contratar a Débora, então. A Débora presta o serviço de análise da casa atual, então, em relação ao Feng Shui. Faz o mapa astrológico, isso? Isso. Mapa astral é uma coisa. Esse é mapa numerológico. Numerológico, isso. Mas também faz o outro? Não, astral daí já é muito... Um dia eu quero fazer, mas aí é bem complexo, porque daí todo ano muda as coisas, sabe? Então é mais um dia, quem sabe? E também a geobiologia, né? Então, que esse realmente realmente não, todos são de saúde, né? E daí tem mais uma questão também, a limpeza energética, que daí já foge da geobiologia, já foge do Feng Shui, que esse trabalho eu faço em conjunto com o meu noivo, né? Ele é reikiano master, né? Já trabalha um bom tempo aí na área de terapias. Então, é um trabalho que a gente vê mais a energia do ambiente. Então, não é algo tão técnico como o Feng Shui, como o estudo do solo. Então, já é algo do sentir. Então, né? Tampar o umbigo com uma fita faz sentido. Então, não é só isso, às vezes realmente não funciona, né? Tem a explicação do nosso chakra, né? Do nosso ligamento, que é um campo aberto, mas não funciona, né? Não, tem que fazer mais coisas. E quando você chega num lugar, então, que a energia é ruim, o que você faz? Então, isso igual como eu falei, eu sou bem técnica, né? Então, eu levo o aparelho, para medir a vibração do ambiente. Então, assim, não é só de sentir, não, eu preciso ver, eu preciso testar. Então, eu vou medir a vibração. Então, por exemplo, tem que estar acima de 8.000 Hz. Para ser um ambiente ideal. Então, se tá abaixo de 8.000, já a energia tá baixa ali. A vibração não tá legal. Então, a gente vê muito isso nas empresas, né? Às vezes reclamação, não tenho clientes, não para nenhum funcionário aqui, né? Tenho problemas com colaboradores. Energia baixa do ambiente, só vai atrair pessoas com baixa frequência para aquele local, maus pagadores, né? Então, aí entra o trabalho da limpeza energética, né? Pra gente remover tudo de ruim que tá impregnado no local e realmente renovar aquela energia, deixar mais positiva, né, pro ambiente. Tudo isso é medido. Cara, que legal! Eu tô adorando. Você vai dar curso disso? A limpeza energética foi uma metodologia nossa que a gente criou. Utilizando várias técnicas, né? Ali não só o reiki, mas também radiestesia, que a gente utiliza também. E a gente criou essa metodologia porque viu que realmente dá muito resultado. Nós fazemos só presencial. Então, diferente do Feng Shui, que pode ser feito online, hoje eu atendo, né, muito online o Feng Shui, geobiologia e limpeza energética só presencial daí. Aí a gente vai aonde o cliente chamar, né? Agora, mês que vem, a gente vai para Curitiba, Balneário, fazer os atendimentos presenciais lá também. Poxa, que legal. A minha mãe tinha feito uma pergunta hoje de manhã. Deixa eu só achar a pergunta dela aqui. Tananã. Lisa, pergunta pra moça do Feng Shui, para que servem as mandalas? Quero pintar uma, mas preciso saber se é algo bom. Tem a ver com tudo isso? Sim, mandala é excelente, tem uma energia de vibração, das cores, dos elementos ali, muito bom a gente ter mandala. Algumas são para proteção também, né? Então, pode usar. Sim, quando é a própria pessoa que pinta, ela que pinta, nossa, aí é perfeito, que é a energia dela mesmo, tá fazendo isso com amor, né? Que legal. Adorei, Débora. Você quer complementar alguma coisa? Eu acho que seria isso, então, Lari. Muito bom. Muito obrigada pela tua participação. Eu aprendi, assim, bastante. Confesso que eu falo muito que a ignorância realmente é uma dádiva, porque agora, cada vez que a gente for projetar alguma coisa, a gente vai pensar, não, eu preciso ver com a Débora quanto é a consultoria dela para deixar isso aqui, eu preciso oferecer para o cliente. O cliente precisa saber que existe isso. Se ele não quiser contratar, é uma escolha dele, né? Aí tira a culpa de você, entendeu? Você apresenta, né? Fala, olha, pode acontecer isso quer fazer algo mais aprofundado? Não quero, não faz sentido. Então, tira o peso de você, entendeu? Porque a sua parte foi feita. Que legal.
Débora, muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei o assunto, adorei aprender com você, pela tua disponibilidade também de vir aqui, né? Espero que tenha gostado. Ai, adorei. Nossa, foi um bate-papo muito gostoso, assim. Espero, né, que essa informação chegue ao máximo de pessoas possíveis, principalmente aqui na nossa região, né? Então, obrigada pelo seu apoio, sou muito grata por essa oportunidade e adorei também. Show. Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês aqui no nosso podcast. Se você assistiu ao vivo, se você assistiu depois, acho que não tinha perguntas até onde eu tava. Deixa eu só conferir aqui para não... Tadã. Show, show, show. Reiki também, boa noite, boa noite. Galera, muito obrigada pela participação de vocês. Deus abençoe e até o próximo episódio do Opa, não é AyaCast, AyaCast é da Ayak. Lari Larie, Deus seu